Vamos lá. Lari, Isa, sejam bem-vindas. Tatiane. Muito bem, muito obrigada. Estamos aguardando aqui. Dona Cássia, já convidei. E aí, hoje vamos falar sobre ciúmes e possessividade, né? Na verdade, nós vamos fazer, eu vou aqui introduzindo até a Cássia conectar. Mas relacionamento, gente, relacionamento é um tema muito discutido em terapia. E saiu, aliás, tem um artigo já muito antigo, uma pesquisa de Harvard, que comprova que o relacionamento, bons relacionamentos fazem... Deixa eu ver, a Cássia está falando alguma coisa aqui? Deixa eu ajudar, gente, peraí. Só um minutinho. Ah, eu virei a câmera. Só um minuto, gente. Vou convidar de novo. Então, essa pesquisa de Harvard identificou que os indivíduos que tinham bons relacionamentos viviam mais. Cara, eu tô aqui interagindo com a galera, contando sobre uma pesquisa. Aproveitando que hoje é dia do amigo. Apareceu. Aê! E eu tô falando de uma pesquisa de Harvard. É algo que eu falo muito em terapia também para ilustrar. Que comprovou que o que faz a pessoa viver mais não é dinheiro, entendeu? Não é estética, não, são bons relacionamentos. Aproveitando o dia do amigo aí, que relacionamento não é só entre casal, né? Vamos colocar aí entre amigos, família. Isso faz as pessoas viverem mais. Olha que coisa. Hoje, especificamente, nós vamos falar de relacionamento amoroso, né? Mas para ficar aí a reflexão sobre os nossos relacionamentos, né, Ká? Com certeza. Seja oi, gente. Oi, Mi. Oi, Lari. Oi, gente. Desculpa aí, ó, né? Mexer com mecanismos assim de internet, essas coisas, a gente dá trabalho de vez em quando. Bom, a gente está começando essa série agora. Eu nem sei o que a Letícia falou. Tô perdidaça, porque eu tava totalmente travada. Mas a gente tá começando essa série agora para falar sobre relacionamentos, né? Isso. E a gente vai começar com ciúmes e possessividades, né, Lê? Exatamente. Gente, quem nunca sentiu ciúmes na vida? Que atire a primeira pedra, né? É algo extremamente natural, né, Ká? Totalmente. Eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos para trazer, mas tem tantos, né? Coisa que eu já escutei. Ai, o meu companheiro vai sozinho na confraternização do trabalho. Ou, meu namorado vai passar festas de final de ano com a família dele, não com a minha. Enfim, tem vários exemplos de ciúmes e todo mundo já sentiu alguma vez na vida, né, Ká? Sim, com certeza. Hoje a gente vai falar um pouquinho, óbvio que existem níveis, né, de ciúmes. Eu não sei se a gente pode considerar os ciúmes algo benéfico para o relacionamento. Afinal de contas, quem sente, sofre, né? Mas é claro que os ciúmes no nível baixo, né, cara? Ele alimenta o ego, ele massageia a autoestima, né? Então, existe um nível normal e um nível patológico. Concorda, Ká? Sim. A questão é a intensidade dele, né? Eu acho que o ciúmes em si, ele demonstra um zelo, uma preocupação que é natural, é um carinho com a pessoa. Se você gosta daquela pessoa, ama aquela pessoa, você tem medo de perder, né? Exatamente. Então você tem todo um cuidado. Agora, a questão é quando essa intensidade e esse grau de ciúme se torna prejudicial tanto para a pessoa que sente, quanto para a pessoa que está recebendo esses ciúmes do parceiro, né? Que aonde começa muitas vezes um controle, começa aquela questão ficar mais aflorada, aquela perseguição muitas vezes, a inconstância, quem é o ciumento, aqueles pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que não saem da mente, falando um monte de informação, muitas vezes totalmente reais, e a gente passa a acreditar porque a nossa mente vai jogando imagens e informações o tempo todo, né? Os ciúmes. Oi, Lê. Oi, Fran. Um beijo pra você, Mari, todo mundo que tá aqui. O ciúmes, ele acaba sendo um ciclo, né? Porque a gente sente, a gente alimenta,
está muito relacionado à nossa autoestima, claro, né? Porque nos deixa inseguros. Mas eu falo que é um ciclo porque a gente começa a alimentar os ciúmes e, de repente, a gente tem a consequência que é o nosso maior medo. Por quê? O ciúmes, ele sufoca, né, Ká? Ele sufoca. A partir do momento que ele sufoca, você invade a vida, a bolha do outro, o outro se sente pressionado, né? Se sente incomodado e cansa. Cansa do relacionamento, cansa da pessoa. E aí, em muitas situações, o ciúmes acaba expulsando, repelindo aquela pessoa. E aí ele é reforçado ainda mais para a pessoa que está sentindo, porque acha que perdeu aquela pessoa por qualquer outra circunstância. E às vezes foi por conta do próprio ciúmes exagerado, né, Kai? Isso acontece muito, né? Com certeza, com certeza. Tem vezes que o seu ciúmes exagerado, na verdade, é o que afasta a pessoa, né? É o ciúmes exagerado, de certa forma, que acaba afastando. Estou perguntando aqui, a falta de ciúmes pode prejudicar? Bom, a falta de ciúmes, ela não é negativa. A falta de ciúmes significa segurança, né? Poxa, eu tenho um relacionamento, eu tenho um contrato com aquela pessoa, aquela pessoa tem grande valor na minha vida e eu também sei que eu tenho grande valor na vida dela, né? Então, a falta de ciúmes, ela é saudável, né? Eu tenho segurança de mim mesma, tá tudo tranquilo, beleza, meu marido vai na confraternização, eu também tenho a minha vida, a minha independência, e nós somos parceiros. Nós construímos juntos a nossa relação. Então, se o seu parceiro ou a sua parceira não sente, não parece sentir ciúmes de você, muito boa pergunta, Lê. Não tem problema nenhum, isso é ótimo. Ele é seguro de si e você demonstra muito bem o seu amor nesse relacionamento, né, Ká? Sim. A gente tem que entender uma coisa, que o ciúmes em si, ele não quer dizer a respeito do outro, ele quer dizer a respeito de você. Perfeito. E como é que você se sente, como é que você se enxerga, o quanto você se valida dentro dessa relação, entendeu? Como que você se sente, como está a sua autoestima, como está a sua autoconfiança, entendeu? A gente acaba muitas vezes se comparando e achando que muitas vezes outra pessoa pode ser mais interessante, porque muitas vezes a gente não se sente tão interessante, não se sente tão importante, não se sente tão atraente, tão bonita, etc. Então muitas vezes a gente joga daí a culpa da nossa responsabilidade de ciúmes no outro e quer que ele supra essa necessidade e não vai acontecer. Exato, exatamente. Oi, Giovana. É isso mesmo. Oi, Gi. A Gi. Com certeza, Lê, individualidade é fundamental. Cada um precisa ter a sua própria vida, vamos colocar assim, né? E isso faz o relacionamento muito mais interessante, muito mais a parceria, o companheirismo, que é isso que tem que valer, né, Ká? Agora, vamos lá, né? Eu estou identificando que eu tenho ciúmes exagerado, eu me incomodo, eu quero saber onde a pessoa vai, eu me incomodo com quem ela anda, eu tenho medo de perdê-la, porque o ciúme, gente, ele tem níveis, como a gente falou. Quando ele chega num nível exagerado, ele acaba atrapalhando várias áreas da nossa vida. Não é só o relacionamento. Pensa só, eu tô no trabalho, mas eu tô extremamente preocupada em saber o que meu marido tá fazendo, com quem que ele tá almoçando no trabalho, com quem que ele não sai do celular, né? Eu preciso saber com quem que ele tá falando. Então, eu não trabalho direito, eu tô lá com minhas amigas, eu não consigo me socializar direito, eu não faço nada direito, né? Porque eu fico pensando e fico obsessiva, certo? Então, a partir do momento que eu paro, que eu começo a driblar os ciúmes, que eu começo a entender que a partir do momento que meu marido tem uma relação comigo, eu também sou de valor para ele, e eu começo a lembrar disso toda vez que essa sensação vem, eu acabo driblando os ciúmes e ficando cada vez mais segura de mim mesma, né? Então, eu acho muito importante a gente olhar para si, controlar nossos pensamentos, identificar o que é racional ou não, porque a gente vai viajando, o ciúmes vai alimentando aí coisas que não são reais. Deixa eu só dar um beijo para a Luda Lassarotti, que eu vi que ela entrou, minha querida. Um beijo. Pronto, falei muito, cara, desculpa. Imagina. Alguém. E pra Bruna, Bru, eu vi que a Bru entrou também. Um beijo, amiga. Gente, na verdade, tanta gente entrou que eu já tô totalmente a perdida. A Bianca também vi, tô lembrando. A gente vai falando, a gente tem vai um monte vendo de as gente pessoas. Mas vamos lá. Então,
Como lidar com os ciúmes? Vamos falar um pouquinho disso? Ok, eu tenho ciúmes, ou meu parceiro tem ciúmes, e como lidar com esse ciúme, gente? Alguém sabe como se lida com esses ciúmes? E falar nisso, se você é o ciumento, seu parceiro é o ciumento, ou você tem algum amigo que você sabe que é ciumento, possível, etc, etc, compartilhe essa live com ele para ajudar. Boa! Como lidar? Bom, então como lidar com isso? Bom, quer começar, Lê? Vamos lá, primeiro passo. Identificar se isso está atrapalhando, né? Identificar se isso está atrapalhando minha vida, tirando minha qualidade de vida, meu relacionamento. A pessoa ciumenta, gente, vamos falar real, às vezes ela fica chata, não fica? Imagina, eu posso estar ali num jantar super agradável com meu marido, mas eu quero saber com quem que ele está falando no celular, com quem que ele almoçou, se ele estava trabalhando mesmo. Então, assim, vamos observar até que ponto está saudável ou está patológico, né? Acho que é o primeiro passo. Exatamente. Puxa, não, tudo bem, eu tenho um ciúminho ali, tudo bem. Beleza, não está me atrapalhando, é algo natural, ok. Ah, não, toda vez eu estou discutindo com meu parceiro, eu estou pensando nisso enquanto eu trabalho, eu estou pensando nisso no banho, isso está tirando a minha paz, minha qualidade de vida. Aí sim, precisa de ajuda, precisa de tratamento. Quais são os pensamentos obsessivos? Vamos identificar qual é a real preocupação? De fato, ela é real? Vamos aí colocar o problema, escancarar o problema aí na nossa cara e vamos trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, vamos nos ocupar de si, né? Preencher esse vazio com nós mesmos, né, Ká? Esses alguns passos aí para lidar com isso. E tem que identificar também, gente, da onde é que tá vindo esses ciúmes, quando é que ele começou, entendeu? Qual que é a raiz dele? Muitas vezes a raiz tá lá na infância até mesmo. Porque vamos pensar num bebezinho, gente. O bebê, os ciúmes começam aí, tá? O bebê em si, quando ele tem a mãe pra ele, é aquela coisa, é minha mãe e tudo mais. Quando ela descobre que tem um outro ser envolvido nisso, que por exemplo é o pai, já começa aquele negócio, eu tenho que dividir minha atenção, né? E esse negócio da mãe também, muitas vezes fica nesse negócio, ai, meu filhinho, meu isso, meu aquilo outro, faz com que a gente cresça já achando que o outro tem que ser nosso também, de certa forma, ter a posse dele. E não é bem assim. Então, os ciúmes começam muitas vezes desde a raiz lá da infância. Acho que essa questão de identificar de onde que vem esses ciúmes, muitas vezes também está numa relação familiar lá do passado, entre irmãos, uma disputa pode acontecer, entendeu? Muitas vezes esses ciúmes pode vir também dos próprios pais e tudo mais, que eu estava falando. Os ciúmes não é só, muitas vezes, amoroso, pode já acontecer, desencadear dentro de amizades. Você não pode ver um amigo, muitas vezes, tendo uma outra amizade e tudo mais, que você já se incomoda com aquilo. Eu já fui uma ciumenta assim. Teve por um momento da minha vida, olha, isso é até um exemplo legal. Por um momento da minha vida onde eu não me sentia segura de mim, uma amizade que para mim tinha muito valor, de certa forma, e eu sentia aquela pessoa muito segura, para mim era uma sensação de segurança para mim mesma, me validava. A partir do momento que essa amizade não estava ali mais presente na minha vida, parece que o meu mundo caiu. Aí, para mim me reerguer, conseguir identificar quais eram os meus valores, quais eram as minhas qualidades e também verificar os meus defeitos, demorou um tempo, foi um processo de autoconhecimento. Mas é muito rico, que daí a gente começa a perceber que a gente não depende assim só do outro. Estar com o outro é uma vantagem, é uma parceria, mas não precisa ser uma necessidade. É um companheirismo. Mas a gente não depende do outro para nos sentirmos por inteiro, né? Perfeito, cara. Uma construção, né? Eu preciso estar inteira, o meu parceiro precisa estar inteiro para construirmos juntos, né? Agora, eu acho a observação muito importante no quesito, por que eu tô tendo ciúmes? De fato, eu preciso ter ciúmes? Como que tá o meu relacionamento, né? Aí existe o lado do porquê. Será que o meu parceiro está alimentando alguma insegurança? Por isso que eu falo, observar, observar, observar. E aí vem a chave de tudo, diálogo. Nós precisamos ter comunicação com os nossos parceiros. Se algo me incomoda, eu preciso falar, né? Agora, eu não vou ficar provocando o ciúme nele, eu não vou, não faz sentido, porque não é algo saudável, mas eu preciso expor aquilo que me incomoda.
A partir do momento que ninguém vai adivinhar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, né? Eu acho que é o ponto principal para tudo, né, Ká? O diálogo. Diálogo. Você tem Observar que, os acho que níveis. isso, conversar com o seu parceiro, falar o que é que te causa esses ciúmes, o quanto isso te traz sofrimento. E acho que o contrário também, se você é uma pessoa que está numa relação onde o seu parceiro é ciumento, senta e conversa, tem uma conversa clara, pergunta o porquê dessa insegurança, pede para ele olhar um pouco mais para ele, trabalhar mais a autoestima dele, entendeu? Não focar tanto em você, porque a gente nunca vai suprir a carência, a necessidade do outro, cada um por si, de certa forma, tem que se validar. A gente tem que encontrar nossas próprias qualidades, a gente tem que encontrar o nosso próprio valor, entendeu? E estar com outra pessoa que também é por inteira, porque daí a gente caminha e vai mais longe. É, concordo plenamente. E lembrando que o ciúme é um ciclo, é um sabotador, né? Eu sinto ciúme, eu me preocupo, eu começo a incomodar, eu começo a ficar chata, o meu relacionamento vai perdendo o significado, os meus momentos com meu marido não vão sendo mais tão prazerosos, vão sendo momentos de cobrança, de perseguição. E aí, o ciúmes é o medo de perder aquela pessoa, o medo de perder aquilo que eu tanto amo. E aí, eu acabo fazendo isso. Eu acabo ficando desgastante, eu acabo sufocando a pessoa e a pessoa se cansa, né? Então, cuidado. Cuidado, observe, veja o nível dos seus ciúmes, se é patológico. Busque ajuda, converse, né? Vamos colocar para fora, vamos externar, não vamos alimentar, mas cuidado para não sabotar o seu relacionamento com isso, né? Bom, agora, o ciúmes, né, cara, num nível exagerado, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e ele pode vir a ser uma possessividade, né? Aquela necessidade de ter a pessoa, de controlar, né? De ter aquela pessoa como um objeto, né? Que eu tenho posse. Aquele excesso, né? É ter posse realmente do outro. O ciúmes é uma das características de uma pessoa possessiva, com toda certeza. Acho que se ninguém passou por um relacionamento possessivo, ao menos conhece alguém que tem um relacionamento possessivo. A gente consegue perceber as características de um relacionamento assim com clareza. É aquela pessoa que, por exemplo, vou dar alguns exemplos, complete aí, assim que for lembrando, vai completando aí também, fazendo um favor. Tá. Mas alguns exemplos de relacionamento possessivo é aquela pessoa que, por exemplo, quando você vai sair, ela pede para que você mande foto da roupa que você está usando, para saber se você está de acordo com aquilo que ela deseja ou não. É aquela pessoa que controla muitas vezes a sua rede social. Quem é que você adicionou, com quem é que você conversa, assim que possível ela pega o seu celular, entendeu? Para dar uma xeretada, para ver o que está acontecendo ali dentro. É aquela pessoa que se você fala que vai sair com os amigos, acabou o mundo para ela, porque ela quer você só para ela, né, de certa forma. Se você não tá com ela, ela se sente totalmente insegura. É aquela pessoa que, por exemplo, a Letícia tocou no assunto disso, de ciúmes, por exemplo, que começa, vamos supor, uma festa de final de ano. Se vai com a família dele, já se incomoda, teria que estar com a família dela. É aquela pessoa que te afasta até dos seus familiares, resumindo, a possessividade. Né, teve aqui, acho que foi o Luluca, falou abusivo. Pois é, um relacionamento possessivo, ele pode vir a ser um relacionamento abusivo, sim, porque tem manipulação. E vamos colocar assim, um relacionamento abusivo é um relacionamento que fere, que traz sofrimento para a pessoa. Porque relacionamento não traz sofrimento. Relacionamento é algo bom, né? Então, o abusivo é o oposto disso. Mas muitas vezes a pessoa que está sendo abusada por uma dependência emocional que ela desenvolve por conta da possessividade, ela não consegue sair desse relacionamento porque ela não enxerga vida sem aquela pessoa. Sabe o medo da solidão, o medo de terminar, o medo de perder aquela pessoa? Os possessivos desenvolvem isso nos seus parceiros, porque eles controlam, né, Ká? Então, é isso mesmo, quer controlar a roupa que a pessoa está falando, que a pessoa está falando, que a pessoa está usando, quer controlar os amigos, com quem que a pessoa está falando, quer controlar até o trabalho. Tem gente que controla até o trabalho da pessoa, né? Não, aqui você não vai trabalhar, né? Então, tem muita mulher, ou tem muito homem nesse local, né? Isso, exatamente. Então sim, pode ser considerado
um relacionamento abusivo, com certeza, né? Aquela pessoa também que, se você sai sozinho, ela vai te mandar mensagem de minuto em minuto, pra saber o que você tá fazendo. Isso. E aí, se você demorar pra responder. Eu já tive experiências assim na clínica e, gente, é tão desconfortável. A pessoa que tá do outro lado, ela se sente oprimida totalmente. Totalmente. Não, e assim, tem gente que entra nessa situação, né? Então, por exemplo, eu não vou falar com aquela pessoa porque o meu marido não vai gostar. Eu não vou usar tal roupa porque eu sei que ele vai brigar comigo. Então, o que acontece? A pessoa perde a identidade, né? A pessoa se anula de uma tal forma que ela não é mais ela, né? E às vezes ela não tá percebendo aquilo, demora, mas ela tá sofrendo, porque isso é desconfortável. Eu vou anular as coisas que me dão prazer, quem eu sou. Por isso que o Giacomo... Tô vendo aqui perguntinhas, como trabalhar a autoestima. A gente vai finalizar com isso, Amandinha, pode deixar. Obrigada pela pergunta. Porque a autoestima, aliás, é fundamental para a gente não cair num relacionamento possessivo, para não sermos os possessivos, né? E trabalhar também ciúmes e tudo mais. Então, a pessoa perde a identidade, né, cara? A pessoa se anula por conta desse relacionamento. Sim. E o possessivo também, porque ele tá agindo sob controle. E eu acho muito legal a gente falar como começa tudo isso, né, Ká? Por exemplo, a pessoa tá com ciúmes, aquilo tá se tornando uma posse. E aí, sabe como começa? A gente começa carinhoso. A pessoa pega e fala assim, manda uma mensagem quando você chegar em casa. Manda uma mensagem pra mim. Aí a pessoa vai pensar, ai, nossa, né? Que carinhoso, que cuidadoso, que bom. Claro que eu mando. Aí depois fala, ai, tira uma foto pra eu ver onde você tá. Tira uma foto do prato, né? Do que você comeu. Com quem que você tá aí. Até isso passar a ser uma obrigação. Vira uma forma de trabalho. A pessoa precisa falar a roupa que ela tá, os amigos que estão com ela, o lugar que ela frequenta, a hora que ela vai voltar, né? E mandar provas. Mas isso começa como algo sutil, tranquilo, que parece ser romântico, mas na verdade não é, né, cara? Nem um pouco, nem um pouco. E isso essa manipulação, né, uma chantagem, uma manipulação vai aumentando, ao ponto de chegar no momento que a pessoa que é possessiva, ela é tão manipuladora, que chega um momento que ela faz você se sentir menor do que ela, e mostrando pra você que você não vai conseguir um relacionamento como o dela, como o que ela tá te oferecendo. Entendeu? Com todo esse cuidado, com todo esse carinho. Então ela mostra pra você o seguinte, olha, se você não me valorizar, se você não fizer aquilo que eu tô pedindo, não me mandar mensagem, não se afastar de tal pessoa e tudo mais, a gente vai acabar terminando e você vai acabar ficando sozinha. É aquela pessoa assim que ela falta com respeito com você, no carinho e mostrando pra você o seguinte, eu sou bom, viu? Eu sou bom. Na verdade, a falta de cima é dela, o problema está nela, mas ela faz com que você se sinta menor do que você é, entendeu? Do que ele, perdão, menor do que ele, para que você não saia da relação. Ela te mantém presa ali, entendeu? Mostrando que aquilo lá essa chantagem, né? Aquilo lá é o ponto crucial, é muito importante. A Larissa colocou aqui, deixa eu ver aqui, e como acalmar uma pessoa na hora dos ciúmes e passar segurança para ela. Lari, eu acredito assim que vamos supor que você tá num relacionamento, essa pessoa tá com ciúmes, ela tá falando um monte de coisa, acho que a primeira coisa é não deixar com que essa pessoa coloque uma pilha emocional em você, que você não perca o seu controle emocional. Acho que a maneira de falar, calma na voz, entendeu? Tentar explicar para ela com clareza e com racionalidade, sem deixar com que o emocional entre em cena, porque o emocional muitas vezes causa um descontrole, é a melhor forma de você conseguir acalmar um parceiro, uma parceira naquele momento. Então, conversar, sentar. Acho que naquele momento você fala mais calmo possível, olha, eu tô num lugar, eu não posso falar agora, mas fique tranquilo, assim que eu sair daqui a gente conversa, nada tá acontecendo, não fique criando coisas na sua cabeça, e passar calma. Acho que a primeira coisa é isso. E deixa pra depois. Depois se lava os panos sujos, entendeu? Mas de uma maneira também... numa crise. Nunca converse numa crise. A gente se arrepende depois. E a pessoa que está em crise, ela não vai entender, né? Então, primeiro não, calma, de jeito nenhum. Pega um copo d'água, calma, respira, muda o foco. Depois, no momento propício, no momento agradável, conversar numa boa, né, Ká? Com certeza. A possessividade, gente, ela...
falando agora da vítima, vamos colocar assim, entre aspas, né, Ká? Isso que a Ká falou, fazendo um gancho com o que você estava falando, que da pessoa que controla e tudo mais, ela pode desenvolver no outro uma dependência emocional. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Será que eu sou dependente emocional? Sabe assim, eu não sei viver sem aquela pessoa. Por quê? A partir do momento que eu perco a minha identidade, eu me anulo nesse relacionamento, eu não sei viver sem aquela pessoa. Eu não sei viver sem dar satisfação para ela. Ela preenche a minha vida de um jeito que eu não me imagino sem ela. E aí a gente fala, nossa, eu tenho medo da solidão. Medo da solidão é medo de estar só consigo mesmo, né? Por quê? Eu me anulei. Será que eu sei o que eu gosto de fazer? Será que eu sei os meus interesses? Não sei. Eu já não saio mais com os meus amigos, eu só saio com quem a pessoa autoriza. Eu trabalho onde a pessoa autoriza, eu falo como a pessoa tem a senha de todas as minhas redes sociais, controla a minha vida. Então, eu fico dependente dessa pessoa. E aí, nossa, mas a gente pergunta, né? Por que aquela pessoa não termina com o cara? Por que aquele homem não termina com aquela mulher? Né? A gente fica assim, mas a pessoa está dependente. Ela não se enxerga fora desse relacionamento. É aí que está a grande armadilha. E concorda, Ká? Porque às vezes eu me empolgo vou falando, né? E não paro de falar. Não, eu concordo, concordo plenamente. A Amanda perguntou se um possessivo pode humilhar o parceiro. Então, de certa forma, sim, né? Chega a ser um certo tipo de humilhação, dependendo do nível da cobrança. Porque, pensa bem, a pessoa controla de um jeito que isso vai para o mundo externo. Ela vai cobrar na frente dos amigos, ela vai cobrar na frente das outras pessoas, no ambiente de trabalho, e a pessoa se sente encurralada, né? Às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes não, ela tá tão acostumada com aquilo que para ela nem é humilhação. Para os outros, sim. Os outros acham um absurdo. Quem tá de fora enxerga de uma forma, mas quem tá dentro tá preso, tá cego, não enxerga, né? E aí que entra a autoestima, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Essa questão da humilhação, ela fica claro porque é que nem aquele momento que eu virei e falei que muitas vezes a pessoa tem que diminuir para que você fique preso no relacionamento. Então ela vai virar para você e falar o seguinte, olha, se não fosse eu na sua vida, você não seria nada. Se não fosse eu na sua vida, você não teria conquistado tal coisa. Se você não tivesse comigo... E daí ela vai dando essas explicações e você vai pensar... Daí você faz algumas ligações e fala, nossa, é verdade. Nossa, verdade é aquilo, verdade é aquilo. E parece que aquele ser, ele é sensacional. Mas quando, na verdade, ele tá todo quebrado e nem ele consegue se enxergar, entendeu? Como sendo sensacional. Mas ele precisa que você valide ele o tempo todo. E assim, a pessoa que pressiona é uma pessoa que sofre também. Pensa, se eu preciso controlar a vida da outra pessoa, o quão insegura eu não sou para isso, né? Porque às vezes você tá assistindo, conhece alguém que controla... Como que tá a sua autoestima? Aí é para os dois lados, para a pessoa que se anula, que perde toda a identidade em prol desse relacionamento, de uma falsa sensação de medo, de solidão, e a outra que precisa controlar, precisa estar ali, né? A pessoa não se sente segura a ponto de deixar a outra trabalhar em certo lugar, usar determinada roupa. Então não é saudável para os dois lados, não existe aí um vilão, são duas situações que precisam de ajuda, né? A gente precisa desenvolver uma autoestima elevada, mas antes disso precisa de um despertar. Precisa de opa, eu tô numa situação que não tá favorável, né? Como que eu percebo, como que eu tenho esse despertar, né, Ká? Como que eu paro e reflito? Preciso de ajuda. Observando. Exato. Observando, vai ter alguém que vai te falar. Vai ter uma amiga que vai falar, vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter um amigo, vai ter um parente próximo, né? Que vai falar, nossa, isso... Mas ele fala assim com você? Nossa, você precisa tirar foto da tua roupa? Então, Você manda a localização? Exato. Deixa eu ler aqui os comentários. Quem passou por isso? Vai lendo aí. Tá. Vai lendo aí, Lê, e eu vou falando aqui, tá? E pro possessivo em si, gente, também, que nele que você falou, causa sofrimento. Porque vamos pensar o seguinte, a pessoa para de viver a vida dela para viver do outro. Uma pessoa que tá olhando o tempo todo no celular,
pra ver se o outro tá online ou não. Gente, tem gente que fica controlando se tá online ou não, viu? Qual foi a última visualização? Muito. Muito. Qual foi a última visualização, entendeu? Quem adicionou no Instagram, no Facebook, e controlando redes sociais, e tentando, de certa forma, levantar, fazer um dossiê contra a pessoa, né, de certa forma. Então, pensa assim, uma pessoa que está nessa situação também, ela para de viver a própria vida, ela se anula. Por isso que eu falo que que nem a Letícia falou, é triste para os dois lados. Porque você imagina você viver a vida do outro, você para de viver a sua, você perde a sua identidade. Ó, a Jeta Goto falou, quem passou por isso um dia e hoje tem um certo trauma, como trabalhar isso? Olha, num relacionamento, nós precisamos estar inteiros, né, Ká? Eu não posso começar qualquer relacionamento de amizade, amoroso, criando expectativas naquela pessoa. Aquela pessoa, o meu marido, ele não é responsável pela minha felicidade. Eu sou. Isso é extremamente difícil, porque é um processo de autoconhecimento. Falar é muito lindo, né? A teoria é maravilhoso. Nossa, imagina, eu sou autossuficiente. Não, né? Ninguém quer terminar seu relacionamento, ninguém quer perder aquela pessoa. Mas é um caminho que quando a gente vai, é tão maravilhoso, é tão rico, é tão bom poder estar consigo mesmo, né, Ká? Então, primeiro passo, antes de começar qualquer relacionamento, esteja inteiro. Inteiro. O que é estar inteiro? Boa autoestima, seguro de si. Eu não preciso ficar esperando a ligação daquela pessoa. Eu não preciso conferir se a pessoa curtiu minha foto ou se ela viu meu history, né? Eu não preciso disso. Eu sou autossuficiente. Eu me amo, eu gosto de mim. E a pessoa que chegar, ela vai agregar. É muito normal ter trauma de relacionamentos abusivos ou, né, de ciúmes, possessividade. É normal, porque a gente fala, puxa, a gente sai de um relacionamento que afogou, né? Que medo de entrar em outro. Então vamos primeiro trabalhar o nosso interior, cuidar de nós, para depois nos doar. Porque o relacionamento, ele é uma doação, ele não é um preenchimento. Ele é uma doação, então eu preciso estar inteiro. Já amor para conseguir doar. Né? Então é o amor próprio, é a autoestima, é o olhar para si. Né, Ká? Quer colocar algum comentário nessa pergunta? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você completou tudo. É esse negócio de você estar inteiro, você estar seguro de si. Você entra sendo inteiro, é para somar, entendeu? E não para arrancar um pedacinho do outro. Isso daí já se torna abuso. E abuso nenhum faz bem. Pra nenhuma relação, né? Exato. E aí tem aqui um comentário. Desculpa, Ká, desculpa. Pode falar, perdão, fale. Posso? É complicado. Às vezes você se anula para evitar conflitos. Mas ninguém consegue ficar assim por muito tempo. Pois é. Então, né, se você se torna Temos um problema aí, né, Lê? Não, se você se torna dependente emocional, se você se torna dependente daquela pessoa, você não se vê fora desse relacionamento. Você não se vê sem essa pessoa, né? Então, é claro que a gente não consegue manter uma situação que está desconfortável para nós por muito tempo, se a gente faz isso para agradar o outro e tudo mais, mas se a gente não se enxerga sem aquela pessoa, a gente mantém. A gente mantém o relacionamento, casamentos de anos, porque tem medo de perder, porque acha que não vai conseguir outra pessoa, porque não se acha capaz, não se acha autossuficiente, porque tá cheia de buracos preenchendo com o outro, né? Que é isso que a gente acabou de falar. Mas gostei do comentário. Obrigada, Lê. Eu acho que isso já entra aquela questão de, e se meu parceiro é possessivo, né? A questão é a seguinte, que muitas vezes o seu parceiro, ele é o possessivo da relação, e sem perceber, essa relação ela foi construída dessa maneira. E no início, você tem grande responsabilidade dela ter chegado ao nível que está, certo? Porque quando, que nem ele estava falando no começo, pedindo uma mensagem, pedindo isso, pedindo aquilo outro, a gente achando que tudo é amor, tudo é legal, ai que gostoso, é isso que eu quero, a gente vai respondendo a esse comportamento, né? E de certa forma a gente vai validando aquela pessoa, aquela pessoa vai projetando as coisas na gente, a gente vai aceitando e vai fazendo, etc. Quando a gente vê, a gente tá preso, porque daí quando você não fizer, quando você fala assim, olha, não vou mandar mensagem, eu não vou mandar, sei lá, a minha localização, eu vou sair com meus amigos mesmo que ele não queira, se torna realmente uma briga. Que nem você falou assim,
é uma maneira de evitar briga, que muitas vezes a gente faz o que o outro pede. Só que você não está evitando briga, você está adiando a briga. Quando ela acontecer, ela vai acontecer muito maior do que se você tivesse enfrentado a situação agora. Você tem que mostrar para o outro que, de certa forma, isso não é saudável nem para ele e nem para você, e o relacionamento de vocês não vai dar certo. Muitas vezes as pessoas saem da relação por conta disso. Entendeu? A gente é tão oprimido pelo parceiro, de certa forma, que a gente acaba muitas vezes olhando para fora, encontrando alguém mais interessante, alguém que nos dá carinho, nos dá afeto, nos aceita como nós somos, e daí a gente fala assim, olha, eu não quero mais essa relação aqui, não é tão saudável. Sem perceber, o possessivo te empurra para fora da relação. E muitas vezes acontece daí a traição e tudo mais, e vira uma bola de neve. Daí o possessivo ainda fala que isso valida. Eu estava certo de desconfiar de você. Quantas vezes a gente já não vê isso acontecendo? Mas muitas vezes só aconteceu porque foi empurrado para fora. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, gente, de não alimentar uma relação assim, baseada na possessividade. Tá? Porque os dois em si têm a sua vida individual e a vida do casal. Então, cada um vai ter as suas amizades, tem a sua família, os seus hábitos, entendeu? A sua rotina, o seu trabalho, o seu lazer, seus hobbies, etc. E nem sempre são compatíveis. Não é porque um gosta de correr que o outro também vai gostar de correr. Não é porque um gosta de academia que o outro vai gostar de academia. Não é porque um gosta de rock que o outro tem que gostar de rock. Muitas vezes gosta de pagode e assim vai. Então, essas diferenças é o que acrescenta numa relação. E não só tudo que é igual. Porque quando os dois são diferentes, a gente experimenta um pouquinho de cada lado. E daí a gente vai se reconstruindo. E isso é muito gostoso. Ao invés da gente ficar o tempo todo vigiando o outro, vivendo a vida do outro e deixando de viver a nossa própria vida. Então, você tomando cuidado, acho que em relação a isso, ele começou a pedir foto, começou a isso. Senta, conversa. O diálogo é a base de qualquer coisa, né, Lê? Eu acho que aí, para a gente começar a finalizar, vamos encarar, é um desafio para mim, para cá, para gente, para todo mundo. Mas vamos parar de terceirizar a nossa felicidade. Vamos buscar dentro de nós as respostas. Primeiro dentro de nós, depois a gente externaliza, sabe? Será que essa dúvida, será que esse ciúme, esse questionamento, será que de fato é real? Será que eu preciso me preocupar com isso? Será que eu mereço isso? Eu gosto de falar isso para os pacientes. Se questione, você merece isso? Tem algum paciente meu aqui que vai falar, nossa, a Lir fala isso mesmo. Eu mereço isso? Eu mereço sentir isso? Eu mereço estar assim, com essa preocupação? Então vamos tentar tampar os buracos com a nossa própria felicidade. O relacionamento vai ficar mais gostoso, o papo vai ficar mais gostoso, o dia a dia vai ficar mais leve. Como que eu vou tampar os buracos comigo mesmo? Fazendo coisas que eu gosto, me livrando de pensamentos obsessivos, buscando ajuda, pedindo uma ajuda aí para uma amiga, fala, olha, eu tô com essa noia aqui, me ajuda, será que eu preciso me preocupar com isso mesmo ou não? Ao invés de escancarar tudo, brigar, né? Então vamos focar na nossa felicidade, vamos nos preencher de amor próprio, que o nosso relacionamento será saudável, com ciúme na medida certa, ou sem ciúme, que também tá ótimo, sem possessividade, sem precisar controlar a vida do outro, né? Você tem valor na vida do outro, o outro tem valor na sua vida, e é isso que importa. Tem. Ter um diálogo, é cuidar de você, entender que relacionamento tem que ser leve, não é para ser pesado. E se esse relacionamento já chegou num grau, gente, onde de certa forma já tá tendo agressão verbal, já tá tendo agressão física, fuja dessa relação. Entenda que você é o ser humano mais importante do mundo. É assim que você tem que se considerar, entendeu? Para você estar em relacionamentos saudáveis. Então, se esse relacionamento não tá sendo saudável, ele tá te diminuindo, ele tá te anulando, fuja dessa relação. Com certeza você vai encontrar um parceiro que te valorize, que goste de você do jeitinho que você é, tanto com as suas qualidades, quanto com os seus defeitos. A gente tem que entender que essa questão de autoestima, muitas vezes as pessoas ficam achando que está relacionado só à aparência, não. A autoestima é a questão do que você acha de você, ou como que você se enxerga, entendeu? E então essa questão de aparência não é tudo, tá? Você precisa aprender a gostar de você do jeitinho que você é. Todo mundo tem qualidade e todo mundo, de certa forma, vai arranjar um parceiro que gosta de você do jeitinho que você é. Não interessa se você é gordinho, não interessa se você é magrinho, não interessa se você é careca, se você é cabeludo, não interessa cor nem nada do tipo. Vai ter alguém que vai olhar pra você e vai te achar perfeita ou perfeito do jeito que você é.
Entendeu? É. Todo mundo tem alguém. Todo mundo tem uma tampinha aí de panela. Tem alguém que se identifica. Eu vi uma fala de uma psicóloga, Pamela, conhece, né, Cá? A gente gosta muito dela. Nós não temos raízes. A gente pode muito bem levantar e sair quando algo está incomodando. Eu não preciso suportar aquilo que não está me fazendo bem. Gente, a gente merece a felicidade. Então, se eu tô sentindo que tá pressionado, que tá ruim, que tá pesado, eu vou conversar, eu vou tentar, eu vou lutar, mas eu vou priorizar a minha paz interior e a minha felicidade. Cá, eu acho que a gente pode ir finalizando, já temos praticamente 50 minutos de live, senão o pessoal vai ficar cansado, vai enjoar, né? Mas foi muito bom, foi uma delícia, só gente querida, perguntas, comentários, eu adorei. Essa foi a primeira, Sim, também né, gostei cara? muito. Depois a gente É a vai primeira sobre relacionamentos. Vai ter mais, gente. Vai. Tô super empolgada agora com essas pessoas queridas. E aí a gente manda depois informações sobre as próximas, né? Mas foi um grande prazer. Muito obrigada mesmo, gente. Muito. Né, Cá? Obrigada por estar aqui com a gente nesse momento. Um beijo para todo mundo. Um beijo para meus queridos clientes também que estão por aqui, meus amigos, tudo. E vamos lá, vamos para a próxima. Vamos. Muito bom. Tem mais uma pergunta, deixa eu ler, peraí. Mas e quando Pode ler, fiquei curiosa. Ui, tá subindo, peraí. A pessoa não sabe mexer mesmo, né? Mas e quando o outro tem um jeito mais... Mas e quando o outro tem um jeito mais de ser o papeador, cheio de amigas, como lidar e saber quando é só amizade mesmo e não safadeza da pessoa? Isso não é safadeza. Olha, eu até cheguei a comentar um pouquinho antes, né? Se existe essa possibilidade, eu acho que vocês precisam conversar, ter o diálogo, mas se questione se existe mesmo essa possibilidade, se não é algo que você possa estar fantasiando por conta de ansiedade, por conta de insegurança. Mas converse, explique a situação. A gente tem mania de já chegar e escancarar tudo, né? Quem que é essa pessoa que você está falando? Por que você está falando? A discussão não vai levar a lugar algum. Muito pelo contrário, vai deixar um mais ciumento e o outro mais sufocado. Então, converse num momento super tranquilo, super adequado, pergunte. A gente vai sentindo, né? A gente vai tendo as deixas. Então, vamos dialogar, vamos colocar em prática aí a observação. Primeiro, eu vou entender... Eu acho assim que se você tem essa dúvida da pessoa... Tá me escutando, né? Travou um pouco, mas agora voltou já. Certo. Eu acho que se você tem essa dúvida, entendeu? E você tá observando isso, você já conversou com ele falou que é só amizade mesmo, etc. Mas você percebe que mesmo conversando, você falando o quanto isso está te incomodando, ele não muda a postura também, a gente não sabe como é essa amizade, como que é essa conversa entre amigos, e ele não muda a postura também, você tem que verificar até que ponto isso vale a pena, porque muitas vezes pode ser uma falta de respeito em alguns momentos. Uma coisa é você ter amigos, mas quando você está dentro de uma relação, muitas vezes, o respeito, a maneira que você se comporta no meio de amigos, acaba tendo que mudar. Não tem como a gente falar assim, não, vai continuar tudo igual, etc. Tem coisas que acabam mudando por respeito ao outro, né? Isso é natural, a gente vai se moldando e tudo mais. Igual o outro também quer ser respeitado. Então, se você tá vendo que não se tem esse respeito e tudo, então se questione se realmente é uma relação que vale... Se vale a pena. Vou completar, então. Falhas na produção. Gente, se não fosse pra acabar com a live quebrando tudo, não ia ser eu. Eu já tô resfriada, entendeu? Com coriza, com tudo, já acabou com tudo. A imagem da cá já travou, você tá travada. Voltou. Mas, Lari, priorize a sua felicidade. Se priorize. Escute o teu pensamento. Converse com ele. Entenda se ele é real, se isso é uma possibilidade. Converse com o seu parceiro. Ele é seu parceiro, poxa vida. Vocês têm que conseguir dialogar, né? Mas sempre priorizando a tua felicidade. Esse é o principal. Não na intenção de descobrir alguma coisa, de escancarar alguma coisa, de terminar, enfim. Na intenção de ficar bem com essa situação.
Esse é o principal. Então, seja lá qual for o desfecho, o objetivo é você se priorizar sempre. Para todos nós aqui, né, Ká? Sim, e com isso a gente finaliza, para não extrapolar, porque eu sei que tem um tempo, de repente cai a live, né? Se passa o tempo. Sim. Então, muito obrigada, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mandaremos informações para as próximas lives aí de relacionamento, mas foi uma delícia. Um super beijo para todo mundo. Ká, muito obrigada. É uma delícia estar aqui com você. Me sinto em casa. Obrigada, Lê. Beijo, gente. Um beijo. Desculpa a coriza, que hoje estou meio resfriadinha. E desculpa aqui as atrapalhações. Mas um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.